A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu tô aqui, irmãos, porque eu sou uma mulher que eu fico de oração nesses dias, jejum, oração, levanto pela madrugada, orando, jejuando. E não é diferente os meus dias, porque nós vivemos só por a presença do nosso Senhor. E Deus tem me dado muitos sonhos, irmãos, muita revelação. Teve um momento que eu fui quase arrebatada em espírito, irmãos. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Foi tremendo o que Deus está nos avisando nesses últimos dias. Eu tive um sonho, irmão. Eu estava em oração, tive um sonho tremendo que eu via todo o planeta. O planeta inteiro eu enxergava, irmãos. E de longe, irmãos, eu via um homem que parecia ser um gigante, com roupas estranhas, não conseguia enxergar a face, a cara deste homem. Ele tinha uns raios ultravioletas, irmãos. Esses raios ultravioletas passavam assim, ó, sobre a terra. E ali, irmãos, ele entrava em contato com outros homens dessa terra. E o Senhor me levou para um lugar assim que eu estava em cima de um monte, irmãos. Bem aplanadinho, verdinho, transparente. Eu tinha sempre alguém do meu lado. Eu não sei se era um anjo do Senhor que estava do meu lado. E aquele anjo assim, ó, ele ficava me cuidando. Embaixo tinha uns animais e eles ficavam me cuidando, eu ali em cima, e eu ficava observando isso de longe. Irmãos, nós vamos se preparar, irmãos, porque o pior está por vir. É um alerta isso para a igreja, irmão. Esse vai ser o governo mundial. Vai ser aquele que vai comandar o mundo. O mundo ele vai ser comandado por este homem. Porque no fundo, irmãos, eu entrei depois numa porta e não era aquela porta minha. Eu entrei na outra porta, não era outra porta. Eu entrei na terceira porta, não é aquela. E quando eu entrei na porta do fundo, tinha uma porta enorme, um cadeado de bronze. E este cadeado de bronze, irmãos, se lacrou. Ele fechou e eu caí. Aí eu caí no chão assim. E tinha uma irmã comigo, de onde que a gente tem uma igreja aqui. Só que a irmã, assim, ela apareceu na hora comigo assim. E ali, irmãos, eu me atirei no chão. A irmã levanta, fez eu levantar e disse assim pra mim: se lacrou o tempo. Aí a irmã saiu comigo, irmãos, e eu voltei novamente para aquele lugar que eu tava planinho assim, um verde deslumbrante ali, me locomovida ali. Eu saí dali, quis sair um pouco, e aquele anjo que tava do meu lado não deixava eu sair dali, que eu tinha ficado ali, porque ali era a minha segurança, irmãos. E dali eu enxergava horrores de carros, mas assim, ó, uma fileira enorme de carros. E nessa fileira de carros, irmão, na frente tinha um homem todo trajado de branco, todo assim, ó, cheio de máscaras e roupas, como se fosse assim um astronauta. E aquele homem tava com tipo de um pedaço de ferro e atacava aqueles carros com aquele pedaço de ferro. Olha, irmãos, esse sonho é um sonho que vai acontecer no futuro. Se prepara, irmãos, em oração. E dali, irmãos, e eu enxergava aquele povo saindo daqueles carros e subindo para os montes desesperados. Eles subiam para os montes desesperados, não sabiam o que faziam. E eu olhava de longe, eu queria ir lá, né? E o anjo dizia: observa, observa. O anjo do meu lado dizia: observa. E eu fiquei observando aquilo, irmãos. E aquilo era o povo desesperado, não sabia o que fazia na face da terra. Que a terra já contaminada pelas obras malignas de Satanás. Porque, irmãos, eu ficava observando aquele que gritedo, era um gritedo terrível. Uma coisa horrível era. E aquele anjo dizia para mim: fica só observando. Eu observava aquilo, era horrível. Irmãos, é um alerta, pelo amor de Deus, irmãos. Entram em alerta.
entram em alerta porque eu quase tive um arrebatamento em espírito. E eu de longe, irmãos, comecei a contemplar aquilo. E dali a pouco, aquilo virou uma escuridão, aquele mundo. E no meio daquela escuridão, eu enxerguei como se fosse umas lâmpadas pequenininhas, assim, que clareavam em meio àquela escuridão, assim. Eu enxergava como fosse assim, ó, uma câmera que clareava assim no meio daquelas escuridão, assim, os pontos que clareavam meio àquela escuridão. E eu te digo, irmão, eu tenho quase certeza que o anjo me mostrava ali era o povo de Deus. Porque normalmente, irmãos, quando eu olhava, eu dizia assim, meu Deus, mas que escuridão terrível é essa para aquele anjo? O anjo só dizia, observa, não levanta. Eu ali fiquei paradinha, né, irmãos, estátua, observando. E dali a pouco eu olhei, eu vi um monte de pinguinhos, como fosse pinguinhos de ouros, que subiam assim para o céu no meio daquela escuridão. Então, irmão, o Senhor... Eu fiz uma análise dessa observação e eu pensei, meu Deus, esses pingos de ouro, o que são? E o anjo dizia para mim assim, ó, tá olhando os pingos de ouro? E eu olhava aqueles pingos de ouro, irmãos, subindo para o céu. E eu tenho certeza que os irmãos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, irmãos, estejamos preparados, irmãos, muito em breve. A trombeta vai tocar, é um alerta para a igreja do Senhor. Se preparem, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmão, dali a pouco eu saí dali, eu voltei ao meu normal na minha cama, que eu estava sonhando esse sonho, que foi quase um arrebatamento, irmãos. Eu estava chorando, desesperada, irmãos, porque eu via aquela escuridão e me lembrava da escuridão terrível que o mundo vai passar. Muita treva, irmão, muita luta. Vai ter um governo mundial que vai comandar esse planeta inteiro. Estejamos preparados. Eu deixo esse alerta para a igreja, que o Senhor me colocou um anjo ao meu redor para observar o que está por acontecer ainda. Mas eu digo uma coisa para vocês em nome de Jesus Cristo. Orem, busquem mais a presença do Senhor, se preparem. Estejamos atentos à volta de Cristo, que muito em breve o Senhor vai vir buscar a nossa igreja. Oh, glória! Estejamos preparados, irmãos. Isso é um alerta. O Senhor me colocou em alerta e eu não posso compartilhar esse áudio para vocês, porque, irmãos, é tremendo o que Deus falou ao meu coração depois, através desse sonho, desse arrebatamento, dessa visão que eu tive. É muito profundo, irmão. Eu deixo essas palavras, irmão, vocês prestem atenção, observe os últimos dias que nós estamos vivendo aqui na face da terra. Não é brincadeira não, irmão. Esse Covid, isso aí é um detalhe perto do que está por acontecer. Eu deixo esse recado para vocês em nome de Jesus Cristo. Estejam em alerta, meu povo. Vigie incansavelmente, que muito em breve essa trombeta vai tocar, irmãos. E quando ela tocar, vocês são os pingos de ouro que eu via em meio à escuridão, subindo para a glória. E o anjo, ele me acalmava, porque eu comecei a tremer de tanta glória que eu via isso, irmãos. É uma glória tremenda. É só Deus nessa causa, irmãos. Isso que nós se preparamos, lavamos nossas vestes e estejamos em oração, em jejum, buscando a face do Senhor, que muito em breve tudo isso vai ser, esse planeta, ele vai ser comandado por Satanás e seus anjos. E nós, irmãos, Deus vai ter de misericórdia de nós, pela visão que eu tive. Nós estaremos na glória com Cristo. Em nome de Jesus Cristo, esse alerta é para você, meu querido, minha querida, meus irmãos, meus amigos, aqueles que buscam a presença de Deus e andam segundo a sua vontade.
Eu deixo isso aí em nome de Jesus e prestem atenção nos sinais, irmãos, em nome de Jesus. Amém.